região de avistamento de luzes, avistamento de objeto durante o dia, seres, pousos desses objetos também na região, explosões de OVNIs com recolhimento de fragmentos de OVNIs, abduções, contatos sexuais também que teve, morte de animais estranhas, né? Teve aquela parada do chupacabras também ali no litoral. Mas por que você acha que, tipo, o governo e talvez pessoas, grupos, organizações talvez secretas não querem que isso vaze, não quer que o pessoal, porque eu sinto, cara, sei lá, eu sinto que as pessoas, elas têm aquela mente do tipo, pô, quando vem essa informação, entendi, história, tá ligado? Mas eu sinto ao mesmo tempo que isso foi meio que colocado na cabeça das pessoas, pra elas acreditarem que é uma história mesmo, e não uma realidade ou uma coisa que realmente aconteceu. Você acha que existe isso? Por que o governo faria isso, tá ligado? Pra gente não saber dessas paradas. Então, o acobertamento, ele existe desde que os Estados Unidos teve aquele caso em Roswell, né, na cidade de Roswell, onde caiu uma nave e eles resgataram a nave e os seres. Então, a partir daí, começou o acobertamento militar em cima de casos ufológicos. Agora, por que eles acobertam? Principalmente para evitar o pânico generalizado e também porque eles estão interessados na tecnologia que é mais avançada, logicamente, desses objetos voadores não identificados. Para quê? Se eles detiverem essa tecnologia, através de um processo de engenharia reversa, eles poderiam construir os seus próprios discos voadores terrestres aí, e essa tecnologia, por ser mais avançada, colocaria aquela nação em frente, né, num degrau superior às demais nações inimigas também. Então, ele teria aí um poderio tecnológico mais avançado. Eu acredito que muita coisa que a gente tem hoje já veio, né, praticamente dessas engenharias reversas aí, não totalmente, né? Talvez a gente não consiga discernir aquela tecnologia na sua totalidade. Mas uma outra coisa, de repente dá para ter algum tipo de avanço aí na parte, sei lá, de comunicação, drone, por exemplo. A gente vê que essa parte de drone ela está bem avançada e foi rápido. Foi muito rápido. De comunicação, medicina também deu uma melhorada, a parte de computadores, chips, né? Porque muito dessas tecnologias de nave aí deve ter alguma coisa parecida com esse tipo de chip, né? De computador, ou a tecnologia celular, por exemplo, telefônica. Smartphone. Então, tem muita coisa que assim, o avanço, eu não vou falar que o ser humano não tem inteligência para fazer isso. Tem, mas se a gente olhar com os olhos mais críticos, a gente vai ver que, pô, essa evolução ela foi muito mais rápida do que se esperava. Até historicamente 50, falando até, né? Até a década de 50, você pegar ali anos 20, 30, era tudo meio devagarzinho. Aí dos 50 foi um negócio assim louco, né? Cara, a gente mudando as tecnologias de uma forma assustadora. E o que acontece? A gente sabe hoje que algumas universidades patrocinadas aí por Pentágono, né? Vamos pegar Estados Unidos, por exemplo. Eles tinham ali algumas parcerias e eles estudaram um monte de coisa coletada no mundo todo, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares, até no Brasil. Os americanos tiveram que pegando coisa relacionada a OVNI e estudavam lá. Só para você ter uma ideia, já ouviu falar no caso da explosão do OVNI de Ubatuba? Não, eu não. Cara, não ouvi falar. Olha, não, né? Então, o caso do OVNI de Ubatuba, ele é um caso clássico da ufologia brasileira. O que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1957, um disco voador ele explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Eu estou até procurando aqui, ver se
se eu acho os fragmentos daquela época, que eu tenho uma foto bem interessante, aí eu vou contar essa história aí, achei. Então, o doutor Olavo Fontes, ele chegou a ter esses fragmentos, eles mandaram analisar no Ministério da Agricultura do Brasil e chegaram à conclusão que aquele disco voador que explodiu em 7 de setembro de 57 era de uma composição de magnésio super pura, 99,99. E então, naquela época, isso saltou aos olhos, né? E os militares do Exército e Marinha estiveram lá coletando, né, esse material. Alguns jornais, na época, chegaram a publicar matérias, né? Ciência confirma pedaço de metal são de procedência extraterrestre. Alguns outros jornais falavam que caiu um disco voador em São Paulo, que é o doutor Olavo Fontes. Então, teve vários jornais que publicaram. Esse jornal mais recente traz, inclusive, um depoimento de um pescador que viu a Marinha recolher um pedaço maior desse objeto que caiu lá. Caralho. E aí, o que acontece? Isso acabou ganhando o mundo. Por quê? Porque esse doutor Olavo Fontes, que era um pesquisador carioca, ele era bem relacionado com grupos ufológicos lá dos Estados Unidos. Eu vou citar um aqui, por exemplo, a APRO, que era da Jimmy Coral Lorenzi, e aí ele mandou um pedacinho desse negócio para os caras analisarem lá nos laboratórios Dow Química. E aí analisaram aquela coisa toda. Eu sei que o negócio foi ganhando um vulto tão grande que depois foi analisado na Caltech, na NASA, em Universidade da França, em Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. E, assim, a cobiça do americano em cima desses fragmentos do caso de Ubatuba é algo que, até nos dias atuais, eles estão interessados nisso. E aí eu te provo isso. É estranho, né? Eles querem tanto assim, entendeu? Isso. 2 fragmentos foram parar num museu de OVNI que está na cidade de Entre Rios, na Argentina. Eu estive lá visitando. Caralho. Os fragmentos seriam esses daqui, são grandes. E esses fragmentos foram, inclusive, dado amostras para um físico francês chamado Jacques Vallée, que trabalha como consultor da NASA e do Bigelow Aerospace, né, que é do famoso aí, bilionário Robert Bigelow. E aí o que aconteceu lá? Antes da gente falar o que aconteceu lá, eu vou te falar que eu recebi da mão de um filho de um militar do Exército 4 fragmentos desse mesmo evento, que é esses fragmentos que estão aí. E esses fragmentos a gente acabou levando para USP, né? Os fragmentos aí. Aqui já era bem ampliado, né? Alguns dos fragmentos já na matriz, e foi feito então um laudo na USP, Universidade de São Paulo. Várias páginas esse negócio aqui, ó. Tem bastante página. E no finalzinho aqui, o negócio está assinado e tem a conclusão, que era magnésio 99,3% de magnésio puro. Esse vídeo é um corte da Nave Podcast, clica aqui para assistir o papo completo e aqui embaixo separamos o vídeo especialmente para você. Lembrando que nesse canal a gente tem vídeo todos os dias, então aproveita para se inscrever e venha decolar com a gente.